Julián Álvares voltou a treinar com o Atlético de Madrid, sim. Voltou a ficar sob o comando de Diego Pablo Simeone e completou mais uma sessão de treino junto com o restante dos seus companheiros. Mas cuidado, porque o fato de Julián estar treinando com o Atlético de Madrid não significa que absolutamente nada tenha mudado. Na verdade, pode estar acontecendo justamente o contrário, porque nas últimas horas houve uma conversa muito importante entre Julián Álvares e o Cholo Simeone, com Matteo Alemán. Preste atenção nisso dentro de toda essa situação. E o atacante argentino teria voltado a deixar claro uma posição que vai definir definitivamente o seu futuro. Julián Álvares quer sair do Atlético de Madrid a todo custo. O jogador teria confirmado pessoalmente sua decisão. Além disso, ele teria explicado os motivos pelos quais considera que sua passagem pelo Atleti deve chegar ao fim. E enquanto tudo isso acontece, há um clube observando absolutamente cada movimento. O FC Barcelona. Porque o detalhe que pode mudar tudo continua sendo exatamente o mesmo. Julián Álvares quer assinar com o Barça. E atenção, porque o que aconteceu com seus agentes nas últimas horas pode ser ainda mais importante do que parece. E enquanto Julián Álvares treinava aparentemente com normalidade, seus agentes apareceram nos escritórios do Atlético de Madrid. Fernando Hidalgo e Sérgio Díaz, representantes do jogador argentino, estiveram hoje nas instalações do clube rubro-branco, e aqui é preciso explicar muito bem o que aconteceu. Porque a presença deles poderia fazer pensar imediatamente que aconteceria uma reunião definitiva para negociar sua saída. Mas, segundo as informações conhecidas até agora, ainda não houve uma reunião formal entre as partes, e a palavra-chave é ainda. Porque os representantes de Julián continuam trabalhando no roteiro dos próximos dias. Isso significa que o jogador voltou ao trabalho. Ele está cumprindo profissionalmente com suas obrigações. Mas, paralelamente, o staff dele segue se movimentando para tentar encontrar uma solução. E então aconteceu uma conversa fundamental. Simeone conversou diretamente com Julián Álvares. E o que Simeone teria transmitido ao jogador argentino explica perfeitamente por que existe tanta tensão neste momento. O treinador teria deixado claro para Julián que contam com ele para esta temporada, mas além disso, teria comunicado algo ainda mais importante. A decisão de bloquear sua saída não depende apenas de Simeone, é uma decisão do Atlético de Madrid. A mensagem que Julián recebe é extremamente clara. O Atlético não quer vendê-lo, considera-o um jogador fundamental para seu projeto esportivo. E por mais que exista interesse de outros times, a intenção do clube continua sendo mantê-lo no elenco. Mas aqui surge o grande problema. Uma coisa é o que o Atlético quer, outra é o que Julián Álvares deseja. E Julián teria aproveitado justamente essa conversa para voltar a comunicar sua posição. Ele não teria voltado atrás, não teria mudado de opinião. Julián teria confirmado ao Simeone seu desejo de deixar o Atlético de Madrid. Literalmente disse ao Cholo, vou para o Barça. E ainda tem algo ainda mais importante. Julián teria explicado pessoalmente os motivos de sua decisão. Isso já não seria simplesmente uma informação vinda de terceiros ou uma impressão vinda do staff dele. Estamos falando de uma conversa direta entre treinador e jogador. Julián teria deixado clara a sua posição, e depois de ouvir a resposta de Simeone, o atacante teria ficado decepcionado. O staff dele também estaria bastante incomodado com a situação. Porque o cenário neste momento parece completamente diferente. Julián bloqueado. De um lado está o Atleti dizendo, não quero vender. Mas do outro lado está Julián dizendo, quero sair. E nas imagens deu para ver perfeitamente. Julián não está bem. Julián não está à vontade. E Julián está cabisbaixo nas sessões de treino. E nos bastidores, o Barça segue à espera. Porque o Barça continua considerando que essa operação, por mais complicada que seja, ainda não está definitivamente encerrada. E aqui começa um jogo de paciência que pode ser decisivo. Porque o Barcelona sabe perfeitamente neste momento que não pode fazer um movimento definitivo. Por quê? Porque antes precisa que algo aconteça dentro do Atleti. O Barça continua acompanhando de perto tudo relacionado ao Julián e consideram que ainda existe a possibilidade de que a situação acabe se destravando. Mas são necessárias várias coisas. A primeira, que o jogador tome iniciativas, e o Barça não pode obrigar o Atlético a negociar, e também não pode avançar seriamente em uma operação de tamanha magnitude, enquanto o clube rubro-branco mantiver uma negativa absoluta, por isso o cenário atual é tão importante.
Julián tem que conseguir que o Atlético aceite sentar para conversar, e essa é justamente uma das grandes batalhas que estão acontecendo neste momento. Porque enquanto publicamente vemos Julián treinando normalmente com seus companheiros, internamente existe uma diferença enorme entre o que o jogador quer e o que o clube quer. E atenção a isso. Porque voltar a treinar não significa desistir de sair. Obrigado. Na verdade, esse pode ser um dos detalhes mais importantes para entender tudo o que está acontecendo. Julián voltou aos trabalhos. Está treinando. Está cumprindo. Está trabalhando com Simeone. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém seu desejo de deixar o clube. Uma coisa não contradiz a outra. Enquanto continuar sendo jogador do Atlético, Julián tem que se comportar como tal. Mas, paralelamente, seus representantes podem continuar trabalhando para encontrar uma saída. E, justamente, Fernando Hidalgo e Sérgio Dias. Eles continuam envolvidos nesse plano de ação. Por isso, os próximos movimentos dos agentes serão fundamentais. Hoje, eles foram até os escritórios do Atlético. Não houve, segundo informações, aquela reunião formal que poderia ter representado o início definitivo de uma negociação, mas a situação continua avançando. E existe uma pergunta gigantesca. Até quando o Atlético de Madrid pode manter essa posição se Julián continuar insistindo que quer sair? Porque aí pode estar a chave de absolutamente tudo. E agora chegamos ao Barça, porque há um detalhe que mantém toda essa história viva. Julián mantém vivo esse desejo. Além disso, ele já disse isso publicamente. Ele quer sair do Atlético. Ele quer negociar uma saída. Esse ponto não mudou, e para o Barça isso é fundamental. O Barça sabe que tem pela frente uma operação extraordinariamente complicada, justamente porque o Atlético não tem intenção de se desfazer do jogador. Mas também sabe que, nesse tipo de operação, a vontade do jogador pode acabar tendo muito peso. Esse é o grande trunfo de Julián, por isso em Barcelona eles estão esperando. Esperando por Julián, esperando por seus representantes, esperando respostas, esperando para ver até onde o atacante está disposto a ir para tentar conseguir sua saída. Porque se Julián finalmente conseguir que o Atlético aceite negociar, aí sim poderia começar essa fase que seria completamente diferente. Uma fase definitiva. Mas até agora isso não aconteceu. E até que isso aconteça, o Barça está praticamente de mãos atadas. E por isso as próximas conversas podem ser e serão definitivas. Neste momento temos um verdadeiro triângulo de posições completamente diferentes. A posição número 1 é a do Atleti. Julián não está à venda e ponto final. A segunda é a do jogador. Quero sair do Atleti e quero jogar no Barça. A terceira é a do Barça. Queremos estar preparados. Antes, precisamos que a situação seja destravada. O Barça já fez sua oferta. Essas três posições, que são três interesses diferentes, fazem parte de uma operação gigantesca, esperando que haja um movimento que mude absolutamente tudo. E cuidado, porque o verdadeiro ponto de inflexão dessa operação pode estar no próprio Julián. O que acontece se os dias passarem e Julián continuar treinando, mas seguir pedindo para sair? O que acontecerá se seus agentes voltarem a se reunir com o Atlético e comunicarem formalmente a decisão do jogador? O Atlético vai manter exatamente a mesma postura? Essa é a grande incógnita agora. Tudo está travado, mas o essencial é a decisão do jogador. E voltamos a relatar isso hoje no Barça. Julián já comunicou ao Scholl que quer deixar o clube. E não é só que ele quer sair do clube, ele quer ir para o Barça e deixou isso claríssimo. O Atlético diz que para o Barça não, mas Julián continua determinado a vestir a camisa azul-grená. Esta semana será muito importante para saber se Julián Álvares vai ou não ser contratado pelo FC Barcelona.